Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Que coisa cinematográfica, né? Hollywoodiana isso, né? Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Só um detalhe: esse é o único texto bíblico que se fala sobre serafins. Você não vai encontrar mais nenhuma citação. Somente Isaías teve essa visão. Nem João na ilha de Patmos teve essa visão. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Sabe aquela pergunta meio de indireta? Tipo assim: Isaías, quem eu posso enviar? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a nossa exclamação depois desse sermão. Pode jogar a bola. Eu estou no jogo. Pode me enviar. Seja para minha família, seja para minha empresa, seja qual for o campo missionário, eis-me aqui. Pode contar comigo, Senhor. Essa é a minha oração. Para que de fato falemos isso depois dessa reflexão bíblica. Oremos. Pai, muito obrigado por esse texto. Fale conosco, não porque merecemos, mas por graça e misericórdia. Nos dê um pouquinho daquilo que Isaías sentiu. Aleluia. O Senhor continua o mesmo. Tu és o mesmo Deus de Elias e é o mesmo Deus do testemunho que a Tati leu. Isso é o mesmo Deus de Isaías e é o mesmo Deus que nós estamos dizendo: santo, toda a terra está cheia da sua glória. Faça algo diferente nesse lugar. Encha essa casa de oração e também a casa dos teus filhos, que também são casas de oração. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Nos últimos domingos nós temos trabalhado a importância de sermos sal e luz. Isso é o que somos, é aquilo que Jesus pediu, que sejamos sal e luz, né? São terminologias metafóricas, mas a gente tem aprendido ao longo desses domingos que precisamos ser diferentes e precisamos ser influentes. Então, o que somos? Sal e luz. Porque somos diferentes e influentes. E como somos? E aí existe uma lista, né? E a gente está descobrindo juntos como que nós podemos ser sal e luz. Como que nós podemos ser diferentes, mas também influentes. Diferentes no mundo, mas influentes no mundo. Acho que esse é a grande sacada, né? Então, nós já falamos a respeito da importância do Evangelho, né? Falamos também a respeito da importância da oração.
Falamos a respeito da importância do protesto, né? Somos uma igreja protestante, sim ou não? Falamos a respeito do testemunho, e por isso que vai ser muito corriqueiro vocês verem, tanto eu, a Tati e outros pastores, sempre estarem contando testemunhos. A gente precisa encarnar isso nos nossos cultos. Existe e precisa acontecer esses momentos onde temos que testemunhar aquilo que Deus tem feito, porque isso edifica a nossa fé. Na hora que chegou esse testemunho que a Tati leu para nós, falei, o que aconteceu lá com aquela mãe lá em Elias, aconteceu com ele. É o mesmo, o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e continua eternamente, né? E hoje eu quero falar de 3 elementos, e eu coloquei num sermão só, porque eu acho que esse texto ele comunica muito bem esses 3 elementos, a respeito de como sermos sal e luz, né? Além de tudo isso que eu já falei, oração, evangelho, protesto, testemunho. E as 3 palavrinhas que eu quero trabalhar com vocês hoje são visão, consciência e fervor. Falem comigo, por favor, visão, consciência e fervor. Esse texto que a gente leu, o texto de Isaías, vem dizer que o profeta ele teve uma visão no ano em que o rei Uzias morreu. Quando a gente pensa em um profeta do Antigo Testamento, eu sempre tenho uma imagem assim, tipo meio gnomo, meio Papai Noel, com a idade de Noé, entende? Vocês têm essa visão ou não? Rodrigo, você acredita em gnomo? Não, mas você entendeu o que eu quero dizer. Mas quando a gente pensa em profeta de Antigo Testamento, a gente tem essa cara, né? É a idade do Noé, é a barba do Noel e o tamanho de um gnomo, com todo respeito aos gnomos. E a gente também pensa, né, por conta de ter essa idade do Noé, né, uma idade avançada, a gente pensa que todos os profetas, eles foram usados por Deus em idades avançadas. Não é o caso do Isaías. Quando ele tem essa visão, ele tem de 18 a 20 anos de idade. É um menino que nem entrou no seminário teológico ainda. Ou se entrou, estava no começo. Né? E mediante a sua filiação, né, filho de Amós, não é um Amós profeta, é um outro Amós, ele vem de uma classe nobre. Ele vem de uma classe nobre. Então, é o que a gente diz aí fora, tinha sangue azul, entende? Agora, antes de falarmos do profeta Isaías, é importante a gente compreender quem foi o tal do Uzias, quem foi esse rei. Do ponto de vista estratégico e político, esse cara, simplesmente ele foi um fenômeno. Simplesmente ele foi um fenômeno. E eu selecionei algumas coisas que ele fez. Primeiro, ele construiu torres fortificadas em Jerusalém. Segunda coisa, ele construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas. Terceira coisa, ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Quarto, ele construiu máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Quinto, ele possuía um exército de aproximadamente 307 mil homens treinados para a guerra. Para nós isso não tem muita conexão, porque a gente, com a tecnologia, isso não é nada. Mas para aquele tempo, o avanço tecnológico que esse cara trouxe é o tipo do rei que todo país gostaria de ter hoje. Um cara inteligente, um cara estratégico, um cara que eu acho que, se ele fosse algum prefeito, algum governador, algum presidente, ele teria sabido lidar com mais maestria nessa pandemia que a gente tem vivido. Enfim, mediante a todo o poder, né, e é óbvio, só para vocês terem uma ideia, nós vivemos num sistema presidencialista e o nosso presidente ele muda de 4 em 4 anos, a não ser que ele possa se reeleger e fique 8. Mas o Uzias aqui está
está no 52º ano. Ele já está há 52 anos no poder. Então, a morte dele, a saída dele do poder é algo muito traumático, porque politicamente ele fez as coisas muito bem. Tanto é verdade que a Assíria, que era a tão temida nação, recua mediante o jeito político que ele... Israel é um ovo, né, gente? E na época de Uzias, Israel estava colocando medo nos assírios. Então, era realmente um cara que ia deixar um legado político e estratégico muito interessante. Só que nenhum ser humano tem condições de receber muito elogio, ainda mais 52 anos. Segundo Crônicas 26, 16, 20, aí eu tive que sair de Isaías e ir para Crônicas, para a gente entender o que aconteceu com Uzias. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: ei, você pode ser legal, você pode ser um bom político, mas não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Esses caras tinham peito, hein? Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Uzias, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. E, na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Em resumo, por conta dele não conseguir administrar o ego dos últimos 52 anos, ele começou a se sentir no direito de interferir também nas práticas religiosas do povo, a ponto de achar que ele tinha condições de realizar funções que os sacerdotes faziam. Um homem que até o momento tinha sido um fenômeno politicamente, estrategicamente, começou a achar que isso dava o direito dele se intrometer nas coisas de Deus. Resultado do atrevimento dele, eu vou ler novamente, segundo Crônicas 26, 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Olhem só, um cara que viveu 52 anos sendo honrado, porque se achou demais. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Por conta do seu ego, Uzias teve o seu reinado interrompido por conta do mal que ele mesmo causou. Enfim, por conta dessa história, foi que Isaías cravou o ano da sua visão no mesmo ano que Uzias morreu. Não é à toa que ele cita isso. Ou seja, a visão de Deus para aquela geração só pôde ser compartilhada com Isaías depois da queda do presunçoso Uzias, que já estava se achando um Deus. Agora, por mais que política e estrategicamente o povo de Israel estivesse perdendo muito com a morte de Uzias, na verdade, eles agora seriam alvos de uma restauração espiritual. Que coisa doida! A política está boa, a relação internacional desse povo está bom. Está boa, né? Relação boa. Só que, por mais que aos olhos de todos estava muito bom, na verdade, aos olhos de Deus não estava.
E aqui vem uma das lições desse texto, é que não haverá sucesso sustentável em qualquer área da nossa vida, se o nosso relacionamento com Deus não for prioridade. Frase simples, mas que a gente precisa sempre revisitar. Não haverá sucesso sustentável em qualquer área da nossa vida se o nosso relacionamento com Deus não for prioridade. Israel estava se achando muito por conta do Uzias. E o que eu acho bonito é que o Isaías, quando ele percebe a morte do Uzias, ele com 18 a 20 anos de idade, ele vai para o templo. Ele vai para o templo e, analisando o texto, ele tem uma visão meio que tridimensional, né? A primeira visão que ele tem é que ele viu o Senhor em sua santidade, num alto e sublime trono, dizendo mais ou menos o seguinte: ô Isaías, você está vendo quem é rei de verdade? Então ele se dirigiu para o alto e viu o Senhor em sua santidade. Essa é a primeira visão que ele tem. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, que é luz, mais a gente contempla quem realmente somos. Quanto mais você se afasta de Deus, mais obscurecido você fica, você não consegue enxergar as suas falhas. Mas ele foi para o templo, ele se achega perto da luz, ele tem uma contemplação do que está acontecendo, ele vê o Senhor, ele vê os serafins, e no mesmo momento que ele vê a Deus, ele se vê. Essa é a segunda visão que ele tem. Ele olhou para dentro de si e viu o quanto ele era pecaminoso. Terceiro é que agora ele olha para aqueles que estão à sua volta. Primeiro olhar para Deus, segundo olhar para ele mesmo e terceiro olhar para as pessoas que estão à sua volta. Em resumo, a visão que ele tem de Deus faz com que ele entenda que Uzias não foi tão importante assim. Tem um rei mais importante. E ele começa então a ressignificar. Tanto é verdade isso, que o Isaías contemplou na sua visão, não apenas os serafins falando onipotente ao Senhor, onipotente, não. Ele vai dizer aquilo que misteriosamente todos que chegam ao céu falam isso: santo. Ele vem dizer: santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Quando João, no Apocalipse, vai para o céu, o que ele fala? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Será que não é hora também da igreja declarar ainda mais a santidade dele em tempos como esse? Além de ver a cena, Isaías escreveu que ao som das vozes dos querubins, os serafins, melhor dizendo que o Senhor era santo, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Olhem só, acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Que poderoso isso! Que poderoso isso! No momento em que ele contemplou essa cena, caiu sobre Isaías um sentimento real da sua pecaminosidade, a ponto dele dizer, né? Olha o olhar introspectivo: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo também no meio de impuros lábios. Tipo assim, eu sei que eu estou errado, mas o meu time também está errado. Eu sei que eu estou zoado, mas o Jack também está. E aqui a gente pode conotar como palavrão, a gente pode conotar de algo ainda mais profundo, porque nem todo mundo que fala, vamos lá, lábios impuros não necessariamente é aquele que fala palavrão. Você pode ser tão maldoso nas suas palavras, sem usar o palavrão. Eu acredito que esse é um pouco o contexto do Isaías. Não sei se tinha palavrão naquela época, mas com certeza tinha pessoas hipócritas, com certeza tinham pessoas maldosas, com certeza tinham pessoas que iam na contramão daquilo que Deus queria.
Além de ver essa cena, Isaías escreveu que ao som das vozes dos querubins, dizendo que o Senhor era santo, né? Os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Agora o mais lindo vem nos versículos seguintes, quando Isaías ele olhou para a santidade de Deus e olhou para a sua pecaminosidade. É óbvio que ele já pudesse estar pensando no modo como ele poderia ser punido por Deus, né? Porque ele viu o Uzias sendo punido por Deus. Mas aqui que está a grande lição. A grande riqueza não é onde nós encontramos a Deus, mas é como a gente se achega a Ele. Uzias chegou no templo errado e tomou a pancada. Isaías chegou quebrantado e recebeu perdão. E o mais interessante, olhem só, acompanhem comigo. Um dos serafins voou até mim com uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Gente, Deus está perdoando no Antigo Testamento sem sacrifício. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi o quê? É pegadinha de Deus. É a mesma coisa Deus chegar para mim na minha casa e falar assim: Rodrigo, o negócio é o seguinte, você sabe quem eu sou, você sabe quem você é, e eu estou precisando fazer uma obra lá na DAI. Quem você acha que eu posso mandar? Ei, tem perguntas que Deus faz que a gente não tem outra escolha de dizer: eis-me aqui. Quem sou eu para te dizer não? Além de não ser destruído por Deus, Isaías teve seus pecados perdoados mediante o favor imerecido de Deus. Viu a Deus e agora ele se sente preparado para compartilhar com os outros a respeito da mesma graça que ele tinha recebido. Graça não é à toa que ele é um profeta messiânico. Ele já está falando de graça. O chamado dele foi graça. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que para termos uma vida diferente e influente, além de oração, além de evangelho, além de testemunho, além de protesto, nós precisamos desses 3 elementos indispensáveis que a gente encontra no Isaías. Primeiro, visão da parte de Deus. Falem comigo, visão da parte de Deus. Estava com saudades de ouvir pessoas falando aqui. Segunda coisa, olhem só, gente, consciência do quão pecadores alcançados pela graça somos. E terceiro, fervor no cumprimento da missão de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Visão de Deus, consciência de quem eu sou e fervor para cumprir aquilo que Ele me pede. Se nós pegarmos a história de todos os homens e mulheres que foram altamente relevantes na história bíblica, vamos encontrar esses 3 elementos. Visão da parte de Deus para enxergar quem de fato estava chamando eles. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com Isaías. Deus teve que mostrar algo para eles primeiro. Segundo, teve que haver uma consciência do quão pequeno eram. Ah não, Moisés, né? Eu sou um pastor, os meus lábios são pesados. Assim foi Jeremias. Mas eu sou muito pequeno, eu sou uma criança. Assim foi Isaías, mas ei! Continua da mesma forma. Por isso que nós não podemos nos afastar da visão de Deus. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais conscientes de quem somos também acontece isso. E quando a gente sente o perdão de Deus, acontece o que aconteceu com tantos homens, inclusive Isaías: fervor, o combustível para levarmos o reino de Deus a todas as raças, a todas as tribos, a todas as nações. George Denkin um dia disse o seguinte, olhem só: ter visão sem fervor na missão torna-nos apenas visionários.
Ter fervor na missão, sem visão, leva-nos a trabalhar demais. Porém, levantem as mãos, por favor. Ter visão e fervor na missão faz de nós verdadeiros missionários. Verdadeiros missionários. Agora, isso só será possível se permitirmos Deus tirar todos os Uzias da nossa vida. É aqui o segredo do texto. Porque se não tirarmos os Uzias, continuaremos vendo um rei que não é o verdadeiro rei. Eu não sei qual é o teu Uzias, talvez a pornografia, talvez o alcoolismo, talvez a mentira, eu não sei. Mas se você tiver a predisposição de derrubar Uzias, eu não tenho dúvidas que nós veremos a Deus de fato como precisamos ver. Que o capítulo da nossa história seja: no ano que eu deixei aquilo, eu vi Deus. Entenderam? Entenderam? No ano que eu parei de fazer isso, eu me acheguei a Deus. No ano que eu escolhi ser crente, eu me acheguei a Deus. Você fala assim: Rodrigo, mas e Deus? Não foi Deus que chamou primeiro? Sim, mas o que adianta Deus chamar se eu não escolho derrubar os Uzias? A graça comum é graça comum. Todo mundo está disponível com a graça comum. Mas eu escolho se quero a graça ou não. Em algum momento da nossa vida, alguém nos advertiu que não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos inúteis na terra. Acho que vocês já ouviram isso. Ah não, para que você vai tanto para a igreja? Quem nunca ouviu isso? Crente raiz. Aquele teu familiar que não é crente, mas caramba, você vai tanto para a igreja. Tanto para a igreja. O que tem lá? Vai dar dinheiro para pastor. No ano que você não deu mais ouvido a esse Uzias, você continuou indo ao templo, vendo quem você deveria ver. Alguém advertiu isso, mas cá entre nós, a nossa geração não enfrenta esse problema, infelizmente. Acho que as pessoas da nossa família que não são crentes dizem: não está mais para você ir para a igreja. Infelizmente. A verdade nua e crua é que muitas vezes estamos tão envolvidos com os assuntos do reino aqui da terra, estamos tão distraídos com alguns Uzias do nosso tempo, que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Eu não ia falar, mas vou falar. Esses dias um pastor aqui da nossa igreja ligou para um membro nosso e falou o seguinte: então, posso contar com você para fazer X? Sabe o que ele disse? Pastor, é verão, não dá. Oxi, fala igual nordestino, oxi. Não, mas no inverno dá? Pastor, você me liga no inverno? Sabe? Aqui eu já estou viajando, deixa eu viajar. Ei, agora tem estação para servir a Deus? Acabou o mundo. O que a gente está precisando é ver Deus. Porque quando a gente vê Deus, a gente não quer mais saber de nada. A não ser falar: Deus, eis-me aqui. Onde eu era, onde eu estava, quem eu era, o que eu posso ser em favor do teu reino. Se não é no verão, não pode ser no inverno. Se não é no inverno, tem que ser na primavera. Se não é no inverno, quando a gente vai servir a Deus? Quando? Leonardo Revigny um dia escreveu: é bem verdade que não havendo profecia o povo se corrompe, porém não havendo paixão pelas almas, a igreja perece, mesmo que esteja lotada semanalmente. Nós estamos precisando de mais visão, nós estamos precisando de mais consciência, e nós precisamos de mais fervor. Porque se nós não desejarmos mais fogo do céu, veremos cada vez mais as pessoas indo para o fogo do inferno. Esse não é um sermão politicamente correto, e que se lasque o politicamente correto. Uma
pesquisa feita nos Estados Unidos, país protestante, 60 milhões de jovens com menos de 21 anos não estão recebendo ensinamento sobre Deus. 60 milhões de jovens com menos de 21 anos não estão recebendo ensinamento sobre Deus. Outro dado, cerca de 10 mil cidades de pequeno porte não tem uma igreja protestante mais nos Estados Unidos. 20 mil cidades. Pesquisa global agora. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo diariamente. Eu vou dizer novamente, 1 milhão de pessoas estão indo para o inferno hoje. Agora, apesar de serem números que assustam, olhem só essa outra pesquisa, 60% da população mundial tem acesso à internet. Em 2030, 90% da população mundial vai ter internet. Ou seja, o nosso Deus, que ainda é santo, deseja encontrar homens e mulheres que derrubem os Isaías da internet e levem de maneira criativa o Evangelho. E a internet com certeza vai ser uma das ferramentas para o futuro do Evangelho. Eu tenho certeza. Em cada um de nós existem 3 pessoas. A pessoa que eu acho que sou, a pessoa que você acha que eu sou, e aquilo que Deus sabe que eu sou. E a gente precisa fazer essa avaliação. Tem alguns dias que a gente está precisando derrubar hoje. Porque a gente pode enganar nós mesmos, a gente consegue enganar as pessoas, mas a gente não consegue enganar Deus. Que dia que é hoje? 20. Eu quero profetizar que no dia 20 de junho, no ano do dia 20 de junho, por conta da morte de algo que deixei, eu comecei a ver ao Senhor. Eu comecei a ter a consciência de quem eu sou, de quem os meus amigos são, e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, que possamos fazer essa autoavaliação, mas também que possamos fazer uma avaliação do alto. Porque às vezes a nossa autoavaliação não diz quem somos. E a gente vai ter que ter a humildade de ler e de viver o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Se o Evangelho dependesse do soeiro para ser alguma coisa nesse mundo, teria futuro. Quanto menos você se aproxima dos valores e princípios de Deus, menos vontade você tem de se envolver com as coisas de Deus. E essa é uma conta muito simples da gente entender. Pega uma pessoa que está doente, ela vai falar para você que ela está sem fome. Se você é um pai ou uma mãe que já viu a tua criança com fome, dizendo que está sem fome, o que você faz? Está sem fome, então tá bom, pode dormir. Como que você mata a fome? Ou melhor, como que você mata a falta de fome? É dando de comer. Vai comer. Não vou, pai. Vai comer. O Davi agora está assim, a gente coloca a comida, ele come 70%. Aí eu falei, Tati, coloca então 70%. Ele está deixando, agora é igual a Dilma, 70 dos 70. Com todo respeito a ex-presidente, mas ela falou isso... Se eu falar uma besteira aqui vai virar piada, virou piada. Pronto, ela tem que saber lidar com isso. Aí eu falei, Davi, eu colocava 100, agora está 70 dos 70. Vai comer. Ele já estava com o prato na pia. Eu falei, você volta e come. É assim que você vai aumentar a tua fome. Edward Bound já dizia, lá no século XIX, comecinho do século XX, melhor remédio para a falta de oração é orar. Melhor remédio para a falta de leitura da Bíblia é ler.
A melhor forma da gente se envolver com as coisas de Deus é se envolvendo com as coisas de Deus. Eu falo isso porque acredito que se nós mantivermos na Adai os valores da palavra, do evangelho, os valores da oração, do testemunho, do protesto, da visão, da consciência e do fervor, eu não tenho dúvidas que nós continuaremos a ver a fidelidade de Deus. Famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas, mortos sendo ressuscitados, filhos pródigos voltando, almas se entregando, viciados sendo livres, cidades se rendendo, salvação nas ruas e avivamento nas nações. Uma igreja diferente do mundo, mas influente no mundo. Um jovem de 18 a 20 anos. De 18 a 20 anos. Talvez você tenha 30, talvez você tenha 35. Um jovem que talvez apostava as suas fichas no Uzias, o cara. Ele nasceu reconhecendo que Uzias era o cara. Mas quando ele vê Uzias morrer, ele percebe alguém muito mais importante que o cara. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Essa é a minha oração. Qual é o Uzias, Deus, que eu preciso derrubar hoje? Feche seus olhos, por favor. Onde você está? Na sua casa, no seu serviço? Qual é o Uzias que precisa hoje ser derrotado? Qual é o Uzias hoje que precisa ser morto? Quais são as práticas que você tem feito hoje que precisam ser enterradas? Porque se você não cravar o dia dessa morte, você não vai poder entrar no templo e ver o que Deus quer que você veja. A graça comum está disponível. Mas além da graça comum, precisamos dar o passo. Eu não sei o que você precisa ver hoje. Eu não sei se são os batentes do templo aqui se mexendo. Eu não sei se é arrepio na sua pele. Eu não sei. Mas em nome de Jesus, que nunca falte a tua predisposição de se aproximar de Deus. No ano que Uzias morreu, Isaías não foi chorar. No ano que Uzias morreu, ele foi para perto de Deus. Pai, que as dificuldades da vida nos levem para mais perto de Ti. E a partir do momento que nos achegamos a Ti, conseguimos entender quem somos. Conseguimos entender onde estamos. E aí não tem outra frase para a tua pergunta que não seja: eis-me aqui. Tenho 18 anos, 19 anos, 20 anos, 21 anos, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Tenho 55 anos, 60 anos, mas eis-me aqui. Pai, essa nação precisa da igreja consciente. Essa nação precisa de uma igreja que leve visão, que leve fervor, que possamos nos envolver com as coisas aí de cima, para que sejamos relevantes com as coisas aqui de baixo. Estamos em lugares altos, Pai. Eu vivi, proveito a fidelidade. Se você pode, se coloque de pé, quem está aqui. Vi milagres que eu não posso contar. Se você pode, se coloque de pé aí na sua casa. A beleza Aumenta o volume. que eu não posso explicar. Jesus és tu. Jesus és tu. Creio que maravilhas fazes tu. Maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu assim, e se eu vou acreditar?
sua mentira. No ano que você disse, eu vou mudar. Com minhas mãos não posso dar vida a ninguém, mas com seu nome mortos ressuscitarão. Toda glória a ti, Senhor. Os dias não. Jesus és tu, Jesus és tu. Creio que maravilhas fazes tu. Encha com a tua glória esse ambiente, a casa dos teus filhos. Vezes eu as vi, isso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagres sim, isso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Em que eu decidi ver a Deus. Vezes eu as vi, isso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, No ano vai curar. que eu entreguei o controle da minha vida para Ele. Sim, isso eu vou acreditar. Isso eu vou acreditar. Isso eu vou acreditar. Haverá milagres sim. Isso eu vou acreditar. Isso eu vou acreditar. Isso eu vou acreditar. O mesmo Deus que Isaías viu, eu vejo aqui. Você vê aí. Já vi câncer ser curado, placas de metal se vão. Me diz o que Ele não pode, me diz o que ele não pode. Mortos são ressuscitados, na mente a restauração. Me diz o que ele não pode. Os dias não pode, Diz o Ferreira. que ele não pode. Mas alguém que estava acima dele pode. Restauradas, filhos pródigos voltar. Me diz o que ele não pode. Me diz o que ele não pode. Eu vi almas se entregando, viciados livres são. Me diz o que ele não pode. Me diz o que ele não pode. Já vi câncer ser curado, placas de metal se vão. Me diz o que ele não pode. Me diz o que ele não pode. Mortos são ressuscitados, na mente a restauração. Me diz o que
Ele revela coisas insondáveis. Poucos tiveram a visão que Isaías teve, para não dizer ninguém. Mas o fato dele dizer com 18 para 20 anos de idade: eis-me aqui. Ele foi o único que profetizou no Antigo Testamento. E o seu nome será chamado Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Nós não precisamos de Bolsonaro, nós não precisamos de Rodrigo Soeiro, nós não precisamos de Dória, nós não precisamos do dólar, tá baixo, nós não precisamos de Uzias, nós precisamos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Digno de louvor, digno de louvor. Diga comigo: Tu és santo, santo. Casa dos teus filhos agora, Pai. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Que o rei Uzias morreu, Teremi canta labassuri, canta labassuri, anda labassuri. Visão, consciência e fervor. Visão, consciência e fervor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu
vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, ai de mim. Quem pode dizer hoje: ai de mim? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Que essa brasa toque os nossos lábios, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, Diego, veja isto, Alex. Toco em seus lábios, a culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem eu vou enviar? Quem pode ir por mim? E nós dizemos em alto e bom som: eis-me aqui. Eis-me aqui no Ipiranga, eis-me aqui em São Bernardo, eis-me aqui em Colorado, eis-me aqui em Santos, eis-me aqui online. As coisas dessa terra não vão me distrair com a visão que eu tive. Eis-nos aqui, Senhor, que nunca nos falte visão, que nunca nos falte consciência de quem somos e que nunca falte fervor pela missão. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Pode ir, Dani. De louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. A igreja ela pode estar vazia em alguns lugares, mas ela está cheia de anjos de Deus.
Ferreira, o sobrenatural não pode ser algo distante da gente. Igreja Adai, um novo tempo vem, um tempo de frutificação, um tempo de maturidade, um tempo onde os ventos não serão suficientemente poderosos para nos levar à esquerda ou à direita, porque somos como árvores bem plantadas junto a ribeiros. Esse tempo está passando, Igreja Adai, esse tempo está passando, este dilúvio está chegando ao fim. Aqueles que estão chorando e plantando sairão desse tempo regando e sorrindo, colhendo e sorrindo. Mas Senhor, eu sou pequeno, é em nossa pequenez que Ele vai nos usar. Tudo isso que nós cantamos, tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós pregamos, um tempo novo vem. Que a partir de agosto, quando vocês voltarem para cá, aqui nas nossas igrejas filhas, que algo sobrenatural, que algo diferente possa fazer em nós como igreja. Uma igreja mais relacional, uma igreja mais pastoral, e uma igreja que multiplica. Uma igreja que vai nas ruas, nas nações, uma igreja onde o céu é o limite. Faremos de tudo que não for pecado para ganhar os pecadores para Jesus. Eu gostaria de ficar aqui. Talvez, eu compreendo que você que está aí na tua casa, talvez você não está... É diferente estar aqui. Eu tenho que concordar, é diferente, eu sei que é diferente, mas... que esses Uzias que têm atrapalhado você de sentir a presença de Deus sejam hoje colocados para fora. Que continuemos com essa visão, a visão de quem Deus é. Que continuemos com a visão de quem nós somos e com a visão do quanto o mundo precisa da gente, sendo influentes e sendo também diferentes. Para você que deseja aceitar Jesus, por favor, repita essa oração, toda a igreja, e você que está aí na tua casa, no seu serviço, e você precisa entregar a sua vida a Jesus. Repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Com a minha boca confesso, com o meu coração acredito que Ele vive, Jesus vive, e o mesmo Espírito que ressuscitou com Cristo agora vive em mim. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Se você aceitou a Jesus, ou se você aceitou a Jesus pela primeira vez, ou se você está voltando, escreva aqui no chat: estou aceitando, estou voltando, estou derrubando todos os Uzias que me impediam de me aproximar de Deus. Você pode escrever aqui no chat: estou aceitando, estou voltando. E como foi, enquanto eu estava aqui, eu estava também de olho no YouTube, a Thelma já saiu do oxigênio. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Em nome de Jesus, que curas e mais curas venham para a nossa nação, para a nossa comunidade.
Muito obrigado. Dani, muito obrigado. Obrigado. Você é irmão demais. Mônica, obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Tem coisa boa vindo aí entre Dani e a Dai Music, hein? Tem coisa boa vindo aí. Daniel tá lascado, que eu vou convidar agora ele. Eu vou ter que fazer um acordo com o pastor dele. Uma cota com ele, uma cota comigo. Se você deseja ouvir mais as canções do Dani, você o encontra no Spotify, nas plataformas digitais, né? Daniel Ribeiro. Tá como? Tá como Pantro. Coloque aí no chat, Daniel Pantro, com PH, né? P-A-N-T-H-R-O. Jesus. P-A, é quase língua estranha. P-A-N-T-H-R-O. Fechou. A galera aqui do chat do nosso time já decifrou. Eles vão colocar. Em nome de Jesus. Obrigado por vocês virem. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês. E eu achando que eu tinha dado desculpas no domingo passado, que o culto está acabando tarde, por causa da ceia, né? E aí hoje que não teve ceia nenhuma, estou acabando o culto mais tarde do que domingo. Mas assim, são os meus últimos domingos de um culto só. Daqui a pouco, enfim. Muito obrigado mesmo por tudo que vocês têm feito pela nossa comunidade. A vocês que estão aqui e desejam ofertar ou dizimar, no final o nosso time vai estar ali, caso você queira fazer essa contribuição. Vocês também que estiveram aqui com a gente, se desejarem ofertar, dizimar, caso não tenham conseguido fazer antes. Deus abençoe. Estendam as mãos. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com vocês. Visão, consciência